muito obrigada. Ari também, por favor. Bom, depois de um breve intervalo, voltamos à sessão do dia 20 de novembro de 2020, período da manhã, primeira turma ordinária, terceira Câmara, terceira sessão. Continuam presentes os conselheiros Ari, Mendramini, Marcelo Costa Marques de Oliveira, Marco Antônio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, Marcos Roberto da Silva como suplente, doutora Semira Miss, como suplente também o doutor Miller e eu, Luciana Gelatimeira, como presidente. Nós vamos iniciar o julgamento agora. São os dois em conjunto, doutor Salvador? Sim, por favor. Os itens 362 e 363, cuja recorrente é Corbá Volê Alimentos Limitada. Por favor, doutor Salvador. Pode abrir o 362, que é o final 2006-64, eles são iguais, tá? Só muda o trimestre. O Corbac 2006-64, ele é primeiro trimestre de 2004 e o outro é segundo trimestre. Conseguiram abrir? 2006-64? Sim. Marcelo? Tá. Bom, aqui foi também um PERDECOMP, tá? Transmitido para declarar uma compensação de IPI. Esse aqui que a gente está analisando agora é o primeiro trimestre de 2004 e o próximo é o segundo trimestre. Os créditos tiveram uma análise manual, teve fiscalização, né, com intimação para apresentação de livros, documentos, tudo foi analisado. O fiscal, então, ele concluiu que a classificação fiscal adotada pela contribuinte, que era a alíquota zero nas suas saídas, estava equivocada, sendo que a correta era 22,0290. Ela produz um produto que chamava X-Tapa, pelo que eu entendi é tipo um isotônico com vitamina C, tipo um Gatorade, sabe? E aí a fiscalização entendeu que esse produto, ele não era alíquota zero, ele tinha que ser classificado aqui na 22,029000 outras. Fez uma análise com base na NEF, nas posições NCM, enfim, fez uma análise criteriosa do que ele entendia, por que ele entendia que a classificação fiscal estava errada. Diante da constatação do equívoco na classificação fiscal, olha aí o que a gente estava discutindo. Como ele deu saída com a alíquota zero e devia ter sido tributada, o fiscal lavrou um auto de infração para constituir esse crédito tributário, esse débito, né, que não foi declarado, que foi, então, controlado nesse processo administrativo final 2006-61. Em decorrência desse novo débito que apareceu, acho que a Semiramis caiu. A Semiramis saiu. Vamos guardar um pouquinho. Posso continuar? Sim. Então, diante dessa constatação do equívoco, né, apurando então uma diferença de tributo não recolhido, não declarado, foi lavrado então esse auto de infração para constituir essa diferença. Esse auto de infração está nesse processo final 2006-61. É o mesmo processo que controla o processo administrativo seguinte que vamos analisar. Em decorrência desse novo débito que surgiu, foi refeita a escrita fiscal, repercutiu, então, automaticamente nos créditos pleiteados no PERDECOMP, restando, então, um saldo de crédito menor para a compensação. Assim, foi proferido o despacho decisório para o deferimento parcial dos créditos no valor de 47 mil, com a homologação da compensação pleiteada até o limite do direito creditório reconhecido. A DRJ manteve. Notificada a decisão, apresentou um recurso voluntário, repisando os argumentos de sua manifestação. Reconhece que o mérito da questão está no processo administrativo dos 2006-61, sendo que os processos relativos à restituição e compensação são reflexos. Assim, toda a discussão meritória é centrada na discussão do processo 2006-61, que é o auto de infração, tá? Que foi lavrado para constituir essa diferença, que foi o que permitiu a refeita da escrita, né? Contestando a decisão da RJ proferida sobre o auto de infração, contestando os erros na estruturação fiscal, erros na apuração da alíquota e discutindo a correção da classificação fiscal adotada. Bom, posso passar o voto? Sim, por favor.
Então, o motivo do reconhecimento parcial desses créditos declarados reside na constatação pela fiscalização de que a recorrente realizou operações de saída adotando a classificação fiscal número tal, que estava sujeita à alíquota zero. Como consequência, acumulou créditos, os quais foram objeto do presente ressarcimento. Após a fiscalização, o agente fiscal concluiu pelo equívoco da classificação dessa saída. Não entendendo a classificação fiscal, a classificação da fiscalização, a classificação fiscal correta é a 220290, tributada com alíquotas fixas por quantidades de produto. Para constituir esses débitos do imposto, foi lavrado o auto de infração 2006-61. Então, esse é o mérito da controvérsia. Não se discute crédito em si, mas sim o seu saldo por conta da constituição desse débito de IPI, em decorrência de uma nova classificação fiscal adotada pela fiscalização. Este, inclusive, é um dos requerimentos do recurso voluntário, pleiteando o julgamento em conjunto para a aplicação do resultado da lide instaurada no auto de infração. Com isso, há um reflexo lógico e imediato. O destino do processo número 2006-61 tem repercussão direta no deslinde do presente processo. No auto de infração, já houve julgamento do recurso voluntário com publicação do acórdão número tal pela primeira TO da segunda Câmara. Aí o voto, tá? Já transitou julgado na via administrativa e já foi, inclusive, remetido para a Fazenda, para a Procuradoria. Em consulta ao acompanhamento processual, verifico que o auto de infração já foi definitivamente julgado com a manutenção da classificação fiscal. Até se vocês olharem na pasta, está o acórdão, tá? Desse processo do auto de infração. A decisão transitada em julgada é a proferida em sede de embargo de declaração, acolhidos com efeitos infringentes para sanar algumas contradições no acórdão do recurso voluntário. No entanto, no que diz respeito à classificação fiscal em si, restou definitiva a NCM adotada pela fiscalização. O processo já foi baixado pela unidade de origem em Campinas. Está aqui o andamento processual. Ó. Ah, não é Procuradoria da Fazenda, é DRF, né? Eu pensei que fosse Procuradoria, é DRF. Com isso, o resultado do processo final 2006-61 deve ser replicado no presente auto, no presente processo, refazendo-se a escrita para fins de verificar se ainda há saldo de crédito a ser ressarcido ou compensado. Isto posto, voto por conhecer do recurso voluntário para dar parcial provimento para aplicar o resultado do julgamento do processo número tal. O outro processo que é da pauta, que é o final 2006-17, é a mesma coisa. É o mesmo auto de infração, inclusive, que discute os créditos e os débitos, tá? Ok. Esse é o seu voto. Eu tenho só uma pergunta antes. Sim. Diga aí. Então, o relatório já foi o voto, é isso? Foi o voto. Eu perguntei se podia, que não concordou. Em relação a esse voto aí, né, tem o auto de infração que resultou da constatação fiscal de que a classificação adotada para uma saída estaria errada. É isso? Uma classificação da operação? Não era alíquota zero e era uma alíquota superior. Né? Então, lógico que, em razão desse débito, o crédito foi reduzido. O valor pleiteado aqui foi R$ 167.300,55. Foi deferido apenas R$ 47.664,00. Exato. Pelo que eu entendi aqui, então, tinha esse crédito inicial de 166, né? Foi apurado o débito aqui na saída e foi reduzido para 47. Como ainda havia débito, foi feito o auto de infração, é isso? Isso. Apenas da diferença não acobertada pelo crédito, é isso? Não, estava acobertada pelo crédito. Ele constituiu o débito para poder refazer a escrita. E por que o crédito foi reduzido, então? Porque surgiu o débito com auto de infração. Então, esse crédito aqui já serviu para compensar o valor do auto de infração? Sim. Então, esse débito reduzido aqui está amortizando o auto de infração? Sim. É isso aí. Esse procedimento da fiscalização não tem aquela... Para fazer aquela compensação de ofício que a gente estava discutindo, ele lançou a diferença. Ele lançou e fez a compensação com o auto. Entendi. Tá, ok. Se o crédito lá no auto de infração, o lançamento tributário foi mantido, então aqui é negar provimento, né? Porque de fato já teve essa decisão lá, porque pelo menos foi o que entendi, os fundamentos para a glosa desses créditos foi exatamente o motivo do lançamento do auto de infração, né? Eu fiquei na dúvida disso, se eu tinha que negar, porque já foi julgado lá e foi mantido. Mas como isso é uma questão de liquidação, eu pensei no momento que eu fiz a conclusão aqui,
que eu dou parcial provimento para a DRF conferir se resta alguma coisa ou não. De repente, algum período, não sei. Então, na hora que eu escrevi, eu neguei provimento, porque lá já foi julgado e foi mantida a classificação fiscal. Mas eu não sei se eu posso fazer isso. Oi? A DRF vai conferir de qualquer jeito, porque tem o outro que tem uma auto de infração. Né? Então, mas aí não tem que dar parcial provimento para ele conferir isso? Não necessariamente. Se você negar provimento, eles vão conferir de qualquer jeito. Eles pediram isso no recurso voluntário? Não, eles pediram para julgar em conjunto. Então, não julgou em conjunto, mas não deixa de estar considerando em conjunto. Eu acho que julgar em conjunto é mais possível. Eu não sei, estou aberto. Se é para negar provimento, eu nego provimento. Eu só dei o parcial provimento porque eu entendi que a DRF tinha que fazer lá o ajuste, se porventura existia ou não. O que você acha, Marco Antônio? O que eu tenho que pôr? Eu acho assim, ó, uma questão que a gente tem entendimento diferente. Esse auto de infração aqui não havia necessidade de existir na nossa opinião aqui, de acordo com o que a gente já vem julgando, né? Entendi. Pelo menos a opinião da maioria. E a partir do momento que ele existiu, a discussão era para ficar tudo naquele. Já que foi lançado aqui, era para ter deferimento desse crédito integral aqui. Né? Então ele pediu, a por diferença foi lançada, então o crédito era para ser integral. Aí surgiu um débito, ele refaz a escrita. Aí ele lançou esse débito, né? Ou seja, ele lança lá e reduz aqui. Isso. Né? É estranho isso, né? Porque fica lá. Aqui tem prejuízo e duplicidade, né? Porque reduziu o crédito dele e teve esse lançamento. Né? Não, mas eu acho que do jeito que está aqui, resolve a situação. Manda para a unidade de origem que eles ajeitam tudinho lá, de acordo com o que o doutor Ari falou. Aplica o resultado do outro, que já foi feito, não há mais o que ser discutido quanto à matéria, nesse, e lá na unidade de origem eles vão resolver isso. Então, mas é parcial provimento mesmo ou é negar provimento? A questão aqui é das argumentações, né? No final, lá, o dispositivo. É parcial. Se você julgar parcial, você está atendendo o pedido dele, que é julgar em conjunto. Não tem Não, ele não pediu só isso, não. Ele discute também o crédito. Então, eu acho que a discussão do crédito e da classificação fiscal é no auto de infração. Então, mas você não está concedendo crédito, está concedendo essa análise conjunta. Você atendeu o pedido dele, você está dizendo que a discussão está lá, por isso que você atende parcialmente aqui. Então, está certo, não tem problema. Eu também acho que está certo, não tem problema algum não. E pelo que está esclarecido aqui no teu voto, a unidade de origem não vai ter qualquer dúvida na hora de executar isso aí. Tá tranquilo. Então, mantenha assim, então. Para parcial provimento para aplicar o resultado do outro processo. Ok. Doutor Ari? São os dois processos. Sua observação, nós estamos julgando 362 e 363. Da parcial provimento para aplicar a decisão do processo mencionado pelo relator. Doutor Ari? Acompanhe. Doutor Marcelo? Acompanhe. Obrigada. Doutor Marcos Roberto? Doutor Marcos Antônio? Acompanho. Obrigada. Doutor Marcos Roberto? Também acompanho, doutor. Obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho o relator. Doutor Miller? Com o relator. Eu também acompanho o relator. Então, nos itens 362 e 363, a decisão é por unanimidade de votos da parcial provimento para aplicar a decisão do processo mencionado pelo relator. Bom, a minha proposta agora é que a gente vá para o item 372? Para o 372, porque são muitos e são quase todos iguais, só o último que é diferente. Então, se a gente conseguir julgar o 372, a gente está julgando até o 378, eu acho que vale a pena nesse... E esses aqui são iguais? O 384, o 385? O 372 a 378. Os seguintes? Não, aí depois pula, né? Uhum. Aí pula, muda o dia, aí tem 384, 385. É a mesma empresa? International. É verdade. É a mesma. Tem razão. Cooperativa mista também tem bastante, eu acredito até que tenha mais. Tá. Mas vamos julgar esse que eu já mandei para o Marcelo. Tá bom. A gente tenta mais rápido. Então, ok. Eu já até li, já. Aqui eu tô com tanto medo, eu abro, leio rápido.
Não é tanto assim. Então, só deixa eu anotar aqui os itens que são iguais que a gente vai julgar, não são todos. É o 371 a 378. Não, desculpe, é o 372 a 378. Marco, enquanto a Lisiane vê isso, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu tenho tido alguns problemas aqui com processos. Todas as vezes que há uma declaração de compensação em que você está discutindo crédito, você tem um processo. Necessariamente você tem um processo para controlar o débito que foi liquidado, você tem um processo independente para controlar o débito que foi liquidado com essa declaração de compensação? É sempre assim? Eu não posso te afirmar sempre, mas a regra é essa, tem o processo de crédito e os débitos ficam no processo de cobrança eletrônica. Esse processo de cobrança geralmente fica na unidade, ou então fica pensado ao processo de crédito. Não, mas deixa eu te perguntar, por exemplo, se os tributos que foram liquidados foram de diversas naturezas distintas, não importa, eles ficam todos eles num processo de cobrança de débito único. Fica aqui a declaração. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: ele teve um crédito e ele liquidou 250 débitos com isso. Os 250 ficam num processo de cobrança só? O doutor Ari pode responder melhor isso, que era do setor dele lá, que ele trabalhava. Toda vez que se transmite uma declaração de compensação, como é eletrônica, o sistema automaticamente separa. Ele pega os débitos que a pessoa declarou e abre um processo de débito. Todos os débitos vão para esse processo. E ele fica lá no sistema sobrestado, eletronicamente. E aí o crédito que ele... Pode ver que na Decomp tem 2 campos completamente diferentes, até páginas diferentes. Na estrutura do programa lá foi para isso mesmo. As páginas que falam do crédito abrem um processo. As que falam do débito abrem outro. O processo que fala do crédito continua em andamento. Se ele vai ter manifestação de inconformidade ou não, aí vai andando. Enquanto isso, o processo de débito fica bloqueado no sistema. Você não consegue fazer nada com ele. Os débitos estão todos lá suspensos. Eu estou te perguntando isso porque, por exemplo, eu tive um caso em que um dos débitos estava envolvido numa ação judicial. E aí o que acontece? A compensação ela foi homologada, mas aquele débito não podia ser baixado, porque o processo judicial ainda não tinha sido encerrado. Um dos débitos. Aí os outros todos permaneceram em aberto. Aí o contribuinte disse que entrava no site da Receita Federal e que todos os débitos estavam abertos, apesar da declaração da compensação ter sido homologada. Isso pode acontecer o seguinte, isso às vezes é erro de processamento. Se o cara indicou que o débito está subjúdice, ele tem como indicar lá. Ele vai indicar que o débito está com exigibilidade suspensa porque tem uma ação judicial, tem uma liminar, alguma coisa. Pois é, mas os outros débitos que não tem nada a ver com a ação judicial ficaram em aberto também. Então, ou é erro de informação dele, ele informou... Não, no extrato da Receita eles não estavam como processo judicial, não. Eles só estavam na mesma Perdecomp. Todos eles, por isso que eu te perguntei, para cada débito era aberto um processo independente. Então, o Marcão falou que fica tudo no mesmo processo, então o negócio vai ficar aberto 50 anos até aquele débito que está em subjúdice ser concluído, não é mesmo? Gente, tentar fazer mais alguns? Vamos lá? Salvador, respondendo a sua pergunta, eu tinha escolhido esse, porque o cooperativa são muitos, mas é repetitivo. Não, mas então, qual que a gente vai julgar agora? A gente vai julgar o 372. Mas vai até qual? 378 e depois 384 a 389. São todos iguais. A 389. Só o 379 que é diferente. Todo mundo conseguiu abrir o 372? Podemos ir lá? Então, nós passamos ao julgamento do item 372, cuja recorrente é a International Indústria Automotiva da América do Sul, e eu sou a relatora. Eu passo, então, ao relatório. Eu vou fazer, como é um processo antigo, eu vou resumir aqui algumas partes que eu precisava olhar.
mas, na verdade, se trata de um despacho decisório que não reconheceu o direito creditório relativo a alguns itens, despesas de frete, variações cambiais, teve questão de revenda de produtos sujeitos à tributação monofásica e devolução de vendas. Eu acho que a gente pode ir para o voto, que aí eu trato de cada um desses itens. Bom, o primeiro item que eu trato aqui no voto é a receita de exportação efetuada por empresa comercial exportadora. Aí eu vou ler que é curto. A autoridade fiscal procedeu à exclusão do valor das receitas de exportação correspondentes ao Código Fiscal de Operação CFOP 7501, que corresponde a operações de exportação de mercadorias adquiridas especificamente para essa finalidade. Segundo a recorrente, essas operações são de exportação e, portanto, seria descabida a exclusão procedida pela autoridade fiscal. Conclui-se na decisão de piso que não assistia razão à recorrente, porque as receitas decorrentes das vendas à empresa comercial exportadora, com fim específico de exportação, não estão sujeitos ao pagamento da contribuição em pauta. Esclareceu-se na decisão a qual que a legislação mencionada permite a manutenção de crédito apurado na forma do artigo 3º da 10.833, especificando a forma de sua utilização pela pessoa jurídica vendedora, que no presente caso refere-se àquela que via vender mercadorias à empresa comercial exportadora com fim específico de exportação. Dessa forma, quando o fornecedor efetua vendas à empresa comercial exportadora com fim específico de exportação, as receitas correspondentes são desoneradas da incidência da referida contribuição e, portanto, não fazem jus à exclusão dessa receita pela comercial exportadora. E aí eu cito uma decisão da Câmara Superior nesse sentido, e nesse ponto eu proponho negar provimento ao recurso voluntário. Aí eu passo o segundo ponto, que são receitas de variações ativas. Essas receitas também foram excluídas no auto de infração. A recorrente defende que tais receitas cambiais são receitas de exportação, por esse motivo não poderiam ser oneradas com a contribuição em pauta. A decisão de piso segue na esteira do auto de infração, concluindo pela manutenção. No entanto, nessa matéria, a orientação jurisprudencial do STF com repercussão geral e, portanto, efeito vinculante no CARF. Aí eu trago aqui o acórdão, que eu não vou ler, do STF, e proponho dar provimento ao recurso voluntário neste item. O item 3 trata de produtos sujeitos à tributação monofásica. Em relação a esse item, a recorrente apresentou informações, ou recorreu no recurso voluntário, basicamente, que ela está citando a norma e dizendo que faz jus a um regime diferenciado. Eu não vou ler aqui todo o argumento. Isso na manifestação de inconformidade. No recurso voluntário, ela já diz que ela enquadra todas as suas operações como de vendas ao fabricante. Então, foi verificada essa contradição, de forma que a falta de elementos para afastar uma afirmação da própria recorrente, considerada decisão do fisco. E, além disso, no relatório fiscal, as verificações vão no mesmo sentido da decisão recorrida. Mas a gente considerou as informações do recurso voluntário e onde a recorrente retomou seu argumento de que o estabelecimento filial não tem como atividade a produção e industrialização. Observando a previsão legal do parágrafo 6º, artigo 3º da 10.485, não se trata de filial estabelecimento, mas de pessoa jurídica. O conceito de estabelecimento, muito bem evidenciado pela recorrente em sua peça de recurso, é importante para outras situações que a legislação, especificamente o CMS-DPI, faz referência especificamente a esse. No caso em pauta, a legislação é muito clara, fazer menção à pessoa jurídica. Aí eu cito a legislação e concluo que não assiste razão e proponho deferimento do recurso voluntário nesse item. No item 4, a recorrente trata do rateio de devolução de vendas. Ela adotou o critério de deduzir das receitas de vendas devoluções para o rateio dos custos, despesas e encargos comuns entre as operações de exportação. No recurso voluntário, a recorrente pede para que sejam consideradas razões constantes do item 8 da manifestação de conformidade, onde defende sua posição por meio de cálculos exemplificativos. Mostra que, na ausência, o percentual de exportações sobre o total de vendas teria, seu ver, sido indevidamente reduzido. Jane, desculpa,
Você está lendo um tópico que eu não tenho no arquivo que você me mandou. Eu acho que mandei dois? Não, só mandou um. Ah, tá. Eu vou mandar agora, então, peraí. É justamente a diferença entre os programas. Não, o da variação monetária é que você foi tão rápido, eu não consegui sacar rapidamente. O da variação monetária eu também já não tive. Peraí que eu vou mandar... Eu me enganei, então. Eu devo ter mandado só o outro. É que são dois. Peraí. Só um minutinho. Estou anexando aqui, Marcelo. Foi, por favor, Marcelo. Vou aguardar você abrir. A gente está no item 4, e se houver mais um item que você queira que eu volte. Tá, já recebi aqui, vou acompanhar esse item 3, aí depois eu leio individualmente o 2 para poder votar. A gente está no 4. O 3 você não tinha também? Não. Não, esse... Peraí. Monofásico, o 3 é um monofásico. Não, o monofásico tem no outro. Então é o 4. É o rateio de devolução de venda, isso mesmo. Eu vou ler aqui de novo, ele não é longo. Tá bom, obrigado, desculpa, tá? Imagina, eu que peço desculpas. A recorrente adotou o critério de deduzir das receitas de vendas devoluções para rateio dos custos, despesas e encargos comuns entre as operações de exportações e vendas no mercado interno. No recurso voluntário, a recorrente pede que sejam consideradas razões do item 8, manifestação de inconformidade, onde defende sua posição por meio de cálculos exemplificativos. Mostra que, na ausência, o percentual de exportações sobre o total de vendas seria, a seu ver, indevidamente reduzido. No entanto, acompanhamos a decisão de PIS na conclusão de que, em que pese o argumentado, não possui razão interessada. Isso porque as vendas canceladas não integram a base de cálculo das contribuições, sendo deduzidas dentro do próprio mês. Já para as devoluções, é prevista a apuração de crédito via de regra em meses subsequentes, uma vez que o valor de venda devolvida sofreu a incidência da contribuição. A base legal desse entendimento, citada na decisão de piso, é o artigo 3º, inciso 8º da Lei 10.833. Portanto, conforme se observou na decisão ACO, a possibilidade de ressarcimento e compensação prevista na Lei 10.833 refere-se a créditos associados à receita de exportação. Conforme consta a decisão recorrida, os créditos são apurados separadamente entre mercado interno e exportação, e a possibilidade de rateio do artigo 3º, parágrafo 8, combinado com o artigo 6º, parágrafo 3º, da mesma lei, refere-se aos custos, despesas e encargos comuns. No caso da devolução de venda, concluímos na esteira da decisão da RJ, o crédito é específico em relação à contribuição apurada para a operação, portanto, decorrente do mercado interno. São essas operações para as quais foi apurada a contribuição, cujas devoluções são passíveis de creditamento e, portanto, vinculadas diretamente ao mercado interno. Portanto, propõe-se manter integralmente o entendimento da decisão de piso nesse ponto. Divergência entre os valores informados no DACOM e pede conta. Em relação a essas divergências, a recorrente informou no recurso voluntário que está concluindo a conciliação dos valores, informando a DACOM com os constantes dos seus registros contábeis. Caso fique evidenciada a correção dos valores apurando o procedimento fiscal, acostará as correspondentes comprovações. Caso constate a procedência dos valores, providenciará o pagamento. Naturalmente que seu direito de apresentar, sou eu, né? Provas e questionar já se encontra precluso, de forma que se propõe negar provimento ao recurso voluntário nesse item. Então, minha conclusão é dar parcial provimento ao recurso voluntário para determinar a inclusão do valor das receitas de exportações
receitas de variações cambiais ativas com receitas de exportação. Esse é o voto, sim? Posso falar? Pode. Eu não entendi a sua conclusão, presidente, porque pela redação que está aqui, parece que você está revertendo a glosa das receitas da comercial exportadora. Então, assim, para determinar a inclusão do valor das receitas de exportação, vírgula, receita de variação cambial. Que receita de exportação é essa que está antes da vírgula? Ah, tá, é da comercial exportadora, você tem razão. Você negou, né? Você manteve a glosa, não foi? Foi. Entendi. Pelo que eu entendi aqui, você está revertendo só a receita de variação cambial, porque inclui na receita de exportação. Variação cambial ativa, é verdade. Eu acho que eu devo ter mudado alguma coisa aqui. Tá. E nesse item, né, das receitas de variações cambiais ativas, né, que eu fiquei em dúvida, que a senhora coloca aqui que também foram escolhidas no auto de infração o valor das receitas de exportação e receitas de variações cambiais ativas. Como assim? Eu não entendi ali nesse caso, porque aqui estamos tratando de pedido de ressarcimento e compensação, mas aí a senhora coloca ali, eu fiquei meio confuso. O item 2? No item 2. Quando eu trago a citação? Ou não? Peraí. No primeiro e segundo parágrafo, quando fala de auto de infração, né, essas receitas de variações cambiais, onde que elas se inseriram ali nas glosas? Isso que eu fiquei confuso. As duas situações se misturaram e aí eu mesmo fiquei confuso, confesso. No terceiro parágrafo, você fala a decisão de piso segue na mesma esteira do auto de infração. Na verdade, é do despacho decisório. Ah, sim, é verdade. Não tem... Tá. Verdade. Despacho decisório. Não, mas aí, essas... Tanto no primeiro parágrafo quanto no segundo, tem nada a ver o auto de infração. Não, eu acabei de tirar, é verdade. Eu me equivoquei aqui, é despacho decisório. Não tem auto de infração. No final, como é que ficou? O que é que vai ser revertido, por favor? As glosas de variações cambiais ativas. Só. Essas glosas de variação cambial ativa, elas entram, no caso aí, como receita de exportação, seria isso? Isso. No simples caso de receita financeira, não faz parte da receita operacional, que não é tributável, Na verdade, não é glosa, né? É o impacto das receitas, da variação cambial na relação percentual que é aplicada sobre os créditos, não é isso? Isso. Aquele crédito que está sendo De exportação. em relação aos custos, certo? Entra como receita, isso, para o cálculo dos créditos, isso. Entra como... Aquele rateio. Sim. Na verdade, consideram essas receitas como receitas de exportação e imunes. Isso está um pouco, talvez, mais claro na ementa, que aí é a decisão do próprio STF. Eu vou... A variação cambial ativa também não poderia ser classificada como receita financeira, nesse caso aí aplicando aquele entendimento da inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 3º da 9718? É que é uma decisão específica para elas, né? Por isso que eu apliquei a repercussão geral do STF. Então, eu acho que vai ficar assim: propõe dar provimento ao recurso voluntário em relação às receitas decorrentes de exportação. Vou contar mais que para considerar as variações monetárias ativas como receita de exportação.
São cambiais, né? Variações cambiais. Quer dizer, Variações cambiais. São cambiais, exatamente. Por isso, exportação, né? Como receitas decorrentes. Variações cambiais. eu acho que é por isso que o STF, viu, Miller? Acho que é por isso que o STF quis diferenciar variação cambial de variação monetária ativa, para jogar como receita de exportação. Porque decorre do próprio negócio de exportação, né? Exatamente. Exatamente. Para dizer que imune, né? Para dizer que a imunidade alcança essas variações. Exatamente, essa minha confusão é por conta da natureza da classificação. Mas não é só uma classificação contábil, mas nesse caso está correto aí. Eu falei aqui de novo, agora ficou bem claro. Ele vai especificamente da exportação suscetível a essas variações do câmbio, né? Isso eu até entendo de fato que entra como receita de exportação, sim. Até mesmo reforçado pelo super. Tá, então ficou assim, dar provimento parcial para considerar as variações cambiais ativas como receitas decorrentes da exportação. Acho que ficou bem claro. Só isso. Melhorou. Eu acho que eu devo ter revisto a posição quando eu estava fazendo e não atualizei a conclusão. Só uma colocação, tem a ver com o tema, mas só para esclarecimento, porque eu levantei essa questão, porque eu relatava um processo que era um contrato de ACC, né, aqueles contratos de adiantamento de conversão de câmbio, que havia variação cambial. Então, essa variação cambial ativa naquele contrato específico, ele teria natureza de receita financeira e não de exportação, mas era nesse contrato específico, não é o caso deste caso aqui. Por isso que eu fiz uma confusão, mas está tudo claro. Ok. Então, nós estamos julgando agora os itens 372 a 378 e 384 a 389. O 390 não? Tem um que é diferente. Eu acho que é... Não, mas acho que é o 379. O 390... Tá, também. Eu não marquei aqui, tá certo. Corrigindo, então, nós estamos julgando o 372 ao 378 e o 384 ao 390. É o mesmo voto, e a conclusão é dar provimento parcial para considerar as variações cambiais ativas como receitas decorrentes da exportação. Podemos votar? Doutor Ari, por favor. Eu acompanho. Muito obrigada. Doutor Marcelo. Acompanho. Obrigada. Doutor Marco Antônio. Acompanho. Doutor Salvador. Acompanho. Doutor Marcos Roberto. Também acompanho, doutora. Obrigada. Doutora Semiramis. Acompanho, presidente. Obrigada. Doutor Miller. Acompanho. Obrigada. Então, a decisão é por unanimidade. Dar provimento parcial para considerar as variações cambiais ativas como receitas decorrentes da exportação. Eu acho que... Deixa eu salvar aqui. Só vou dar uma olhada rápida no 364 para ver se são os mesmos itens. 364? Final 64, desculpa. Ah, tá. 379. 379, né? Isso. É que eu vi aqui o mesmo item é o negócio monofásico, né? O regime monofásico. Aí tem uma Não, mas ele tem vendas de motores, tem uma discussão. Ele tem uma discussão um pouco diferente. Não, ele tem uma discussão diferente. Tem um monofásico. Mas eu acho que dá para... A gente tem uns minutinhos. A gente pode tentar fazer o 379, por favor. Doutor Marcelo até já leu, né, doutor Marcelo? Esse que eu lhe mandei. Então, nós vamos passar para o processo
o item 379, cuja recorrente é a mesma, International Indústria Automotiva da América do Sul Limitada. Aqui nós temos duas questões levantadas. A primeira que é diversa, né? Venda de motores constante do estoque de estabelecimento adquirido. Então, há esse ponto que se salva, não corresponde ao anterior. Então, ela celebrou um contrato, eu vou passar aqui já para o item 1 do voto. Celebrou contrato de compra e venda com a Sociedade International Engine South America Limitada para adquirir 2 de seus estabelecimentos industriais nos municípios de Canoas e São Bernardo do Campo. Esses estabelecimentos foram transformados em filiais da recorrente em Canoas e em São Bernardo. Ela passou a ser titular de todos os bens e direitos que estavam daqueles estabelecimentos, passou a deter a propriedade não somente dos ativos que se encontravam nos estabelecimentos adquiridos, correspondentes a todo o maquinário até então utilizado pela TESA, mas também dos bens e direitos que integravam o ativo circulante. Ela não celebrou uma compra e venda dos motores acabados com o intuito de revendê-los no mercado interno. A fiscalização, por sua vez, não analisou a aquisição em si, mas considerou a venda dos motores constantes do estoque adquirido como sujeitas à alíquota de IPI, conforme aqui esse trecho. No recurso voluntário, a recorrente retomou suas alegações de que a aquisição de estabelecimento foi feita na integralidade de seus elementos constituintes, dentre eles o estoque, razão pela qual não se pode considerar os motores terem sido adquiridos com a finalidade de revenda. E aí ela cita a lei. E aí, a minha conclusão, que a recorrente vendeu os produtos constantes do estoque adquirido, de forma que não é possível enquadrá-los no inciso 1 do artigo 3º da lei como pleiteia. Aliás, a própria documentação de aquisição do estoque indica que os produtos foram adquiridos acabados, né? E aí eu cito a decisão de piso. Então, nesse item, eu proponho negar provimento ao recurso voluntário. Alguma observação? Posso passar o seguinte? Aqui a gente tem novamente a questão da tributação monofásica. A recorrente informa, né, que a sua matriz situada em Caxias do Sul pertence à divisão de caminhões e que sua filial de Canoas pertence à divisão de motores. Informa que durante o ano calendário 2006, a filial Canoas comprou da MWM International, Indústria de Motores da América do Sul Limitada, em São Paulo, para revenda peças de reposição de veículos autopropulsados. A compra dessas peças pela filial Canoas foi feita em modalidade de venda à ordem. Esclarece ainda que, após a aquisição das peças, a recorrente solicitava à própria MWM que se encarregasse de entregar por conta e ordem da recorrente esses produtos aos clientes distribuidores da filial Canoas, no estado de Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Assim, a filial Canoas faturou a revenda das peças diretamente aos clientes, enquanto a MWM se encarregou de remeter-lhe as peças. Afirma que, dentre as peças remetidas pela filial Canoas, algumas estavam relacionadas nos anexos 1 e 2 da Lei 4865 e outras não. Para os produtos não relacionados a anexos, a filial Canoas debitou-se de PIS e COFINS as alíquotas de 1,65,7,6, creditando-se dessas contribuições no mesmo montante, de acordo com a sistemática. E para os modelos que estavam relacionados a anexos 1 e 2 da Lei 10.485, a filial Canoas aplicou a alíquota zero, tanto PIS quanto COFINS, sobre o faturamento, assim oferido por entender que se enquadrava na hipótese do artigo 30, artigo 3º, parágrafo 2º, 1 da 10.485. A fiscalização, por sua vez, verificou a venda dos produtos constantes do anexo 1 e 2 da lei, sem apuração das contribuições devidas mediante a sistemática de crédito. No recurso voluntário, a recorrente retomou seus argumentos de que o estabelecimento filial Canoas não tem como atividade a produção de maquinário utilizados no agronegócio ou outros veículos, razão pela qual a revenda de peças. Observando a previsão legal, parágrafo 6º, artigo 3º da lei, não se trata de filial estabelecimento, mas de pessoa jurídica. O conceito de estabelecimento, muito bem evidenciado pela recorrente só presta recurso, é importante para outras situações em que a legislação, especialmente ICMS e IPI,
faz referência. No caso, a legislação muito clara fazer menção à pessoa jurídica, que é o que a gente também verificou no outro processo. Então, como no outro aqui, eu proponho manter a decisão recorrida e negar provimento. Como são 2 itens, nesse caso, a proposta é negar provimento ao recurso voluntário. Algum comentário? Podemos passar à votação? Então, o item 379, a proposta é negar provimento ao recurso voluntário. Doutora Ari? Acompanho. Muito obrigada. Doutor Marco Antônio? Doutor Marcelo, desculpe. Acompanho. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Com a relatora. Obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Obrigada. Doutor Marcos Roberto? Também acompanho. Doutora Semiramis? Acompanho. Doutor Miller? Acompanho. Então, a decisão do item 379 é por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Com isso, encerramos essa sessão. Eu peço, por favor, que seja encerrada a gravação. Deu 80%?